A Secretaria da Mulher de Barueri está com inscrições abertas até o dia 31 de março para cursos de tricô, crochê, pintura em tecido e mais uma série que garante agradar as mulheres na cidade. Para participar, deve-se apresentar os seguintes documentos: a cópia do RG, cartão Barueri e uma foto 3x4. As aulas acontecerão no segundo andar da Secretaria da Mulher, na sala de artesanato, na seguinte escala: tricô e crochê, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, dividido em 3 turmas, de 3 horas cada, das 9 ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde e das 3 da tarde às 5 da tarde. Pintura em tecido, às quartas e sextas-feiras, das 9 às 11h30 da manhã, da 1 às 3 da tarde e das 3 às 8 às 6 da tarde. Bordado, de segunda-feira, do meio-dia às 3 da tarde e das 3 às 6. Pet appliqué, às terças e quintas-feiras, das 9 ao meio-dia e do meio-dia às 3 da tarde. E a Secretaria da Mulher fica na Avenida Sebastião Davino dos Reis, número 756, na Vila Porto. O telefone para o contato é 4706-4046. 20 dos mais importantes registros fotográficos publicados na revista National Geographic estão em exposição no Colégio São Luís, em São Paulo. São imagens captadas por fotógrafos renomados de vários países e que podem ser vistas até hoje, sexta-feira, até às 5 da tarde. Uma das qualidades mais celebradas da revista National Geographic, fundada nos Estados Unidos em 1888, são as fotografias impressas em suas capas e páginas, como a da icônica menina afegã de olhos verdes, retratada aos 12 anos pelo fotógrafo Steve McCurry, que encontrava-se em um acampamento de refugiados no Paquistão em 1984. Essa e outras 19 imagens importantes da história da publicação são exibidas na mostra National Geographic Real People, Real Places, Real Fauna, em cartaz no Colégio São Luís, no centro de São Paulo. Até hoje, os registros são exibidos no formato de painéis de 1,80 m de altura, cada um contendo 2 fotos. Neles são representados trabalhos de fotógrafos de diversos países, inclusive no Brasil, como Thomas Abercrombie, Chris Jones, Michael Nichols e Don Taylor. Ocupando o térreo da instituição, a mostra tem visitação gratuita e é aberta ao público em geral. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são as que causam mais mortes no mundo. No Brasil foram registrados quase 400 mil casos e o número cresce, principalmente entre as mulheres. A repórter Jamília Oliveira conversou com o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular, e falou sobre a prevenção da doença. Olá, André. Eu converso hoje com o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular e vai nos falar um pouquinho sobre o aumento dessa doença em mulheres. Doutor, tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? Tudo jóia. Doutor, explica um pouquinho pra gente. A probabilidade de doenças cardiovasculares em mulheres é mais do que em homens? Ainda não, né? A probabilidade de doenças cardiovasculares nos homens ainda é maior que nas mulheres. Mas o que nós estamos observando, principalmente nos últimos 20 anos, é que nós temos um aumento progressivo e significativo do número de doenças cardiovasculares em mulheres. Há 20 anos, nós tínhamos 4 ou 5 homens, em média, com alguma doença cardiovascular, enquanto nós tínhamos apenas uma mulher. Hoje, essa relação é de 1 para 1,5, ou seja, quase 50% dos casos de doenças cardiovasculares são em pacientes do sexo feminino. É uma alteração recente das últimas 2 décadas, por isso que isso tem chamado tanta atenção. Por causa do aumento expressivo do número de pacientes do sexo feminino com doenças cardiovasculares e porque as doenças cardiovasculares, em geral, nas mulheres, são mais graves que nos homens. Doutor, as pessoas que têm diabetes, elas são mais propensas a ter essa doença, as mulheres que têm diabetes? Existem uma série de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Alguns desses fatores de risco são comuns ao sexo feminino e ao sexo masculino. Então, o sobrepeso, a falta de atividade física, a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, em especial, se esse diabético precisa fazer uso de insulina para manter uma taxa de açúcar no sangue mais baixa, o cigarro, o colesterol elevado, todos esses fatores de risco são comuns, tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino.
particularmente nas mulheres, se ela for tabagista e fizer uso de anticoncepcional oral, essa associação é extremamente lesiva, potencialmente extremamente agressora de todo o sistema cardiovascular. Então, a combinação de cigarro com anticoncepcional oral na mulher é extremamente perigosa. E ela tem que ser feita sob acompanhamento médico. O ideal é que ela não fume e que faça o uso do anticoncepcional oral sob prescrição e supervisão médica. Aí ela vai poder fazer isso de forma segura. Mas os fatores de risco, que de uma forma geral são comuns à maioria dos homens, também estão presentes nas mulheres. O que nós observamos nos últimos anos é que um aumento progressivo do número de mulheres portadoras de doença cardiovascular, e isso se deve ao fato das mulheres estarem incorporando, com todas as mudanças que nós observamos na sociedade, justas e corretas, que são direitos da mulher, elas passaram a incorporar uma série de fatores de risco que eram mais comuns aos homens. Então as mulheres passaram a comer mais fora de casa e não em casa. E aí a alimentação é mais difícil de se manter uma alimentação saudável, elas passam a ter um consumo diário de sódio, de sal, muito maior do que se ela mesma estivesse preparando ou se estivesse se alimentando em casa. Ela passa a ter mais dificuldade para fazer atividade física, ela passa a ter uma série de estresse que antes ela não tinha, ela incorpora todo o estresse que ela já tinha. As mulheres estão fumando cada vez mais, o percentual de mulheres tabagistas tem crescido ainda de forma significativa, ou seja, uma série de fatores de risco que eram comuns aos homens passam a ser comuns também às mulheres. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Jamília Oliveira para o Jornal Regional. Confira as dicas para o final de semana no nosso quadro Agenda Cultural. Amantes de filmes fanáticos pelo Oscar, está no ar mais uma Agenda Cultural especial. O tradicional evento glamouroso de premiação cinematográfica aconteceu nesse último domingo nos Estados Unidos e consagrou atores e filmes. Dentre os indicados estavam Gravidade, Nebraska e O Lobo de Wall Street. Porém, o grande vencedor foi o drama 12 anos de escravidão. O longa ganhou o Oscar de melhor filme e fez do britânico Steve McQueen, de 44 anos, o primeiro cineasta negro a dirigir uma produção que venceu o principal prêmio de Hollywood. Este é apenas o seu terceiro longa-metragem. Antes ele fez Fome, em 2008, e Shame, em 2011. How'd it go last night? Good night. Let's do it again tonight. E já o longa Gravidade, estrelado por Sandra Bullock, foi destaque na premiação, levando 7 estatuetas. Gravidade foi o grande vencedor, levando quase todas as categorias técnicas, mas também uma categoria artística importante, melhor diretor para o mexicano Cuarón, que agora torna-se o primeiro latino-americano a receber a estatueta. Já a NASA parabenizou a todos da equipe pelo trabalho realizado no longa. E não poderia ficar de fora o prêmio dado à atriz estreante no cinema Lupita Nyong'o, como atriz coadjuvante no filme 12 anos de escravidão. And the Oscar goes to Lupita Nyong'o. É o primeiro trabalho em cinema dessa atriz de 30 anos, que era considerada uma favorita nessa categoria, em que também estavam nomeadas Jennifer Lawrence por Golpada Americana, Julia Roberts, Um Quente Agosto, Sally Hawkins, Blue Jasmine e June Skibb por Nebraska. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima! E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, continue acompanhando a programação da TV Osasco e tenha um ótimo final de semana.